Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Eventando, podcast 360 em comunicação e eventos. Eu sou a Vanessa Querelli Schabel, da BOP Comunicação Integrada, uma agência também 360 que atua na visão 360 graus em comunicação e eventos também. Estamos aqui no estúdio da CrossHost, um estúdio maravilhoso de streaming e também de podcast. Venham visitar, é maravilhoso. Então, assim, além dele ser perfeito na tecnologia, a galera aqui atrás é incrível. E eu tô muito feliz de estar fazendo nossos podcasts aqui. Então, todos estão super convidados. Entra lá no perfil da CrossHost, @CrossHost, e sigam e venham para cá conhecer o estúdio. Gente, hoje é temos um convidado muito especial, um convidado assim que vai trazer muito conhecimento para a gente. Ele atua há muito tempo no mercado. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que Paulo Passos. Quem é Paulo Passos? Ele é consultor, palestrante, diretor executivo da Abrace, Associação Brasileira de Estandes e Cenografia. Na verdade, ao contrário, Abrace, Associação Brasileira de Cenografia e Estandes, membro da Comissão de Eventos da ABNT e vice-presidente de comunicação da MPI Brasil. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Vanessa. Você fica até achando que eu sou importante depois da sua apresentação aqui. E olha, adorei o espaço daqui, muito bacana, né? Tem diversos espaços aqui, todos montados, não conhecia. Parabéns a vocês que são os donos do espaço. Obrigado pelo convite. Que bom, a gente fica super feliz, mas você é importante. Eu que tô aqui ainda nervosa, porque ainda estou me acostumando com essa vida de podcast. Gente, o Paulo vai contar, ele tem uma história incrível, ele tem 45 anos de experiência, é uma vasta experiência no mundo de eventos. Ele vai contar aqui pra gente sobre a história dele, porque é importante, né? Ele é conhecido, mas assim, tem pessoas que só o conhecem de vista, né? Então, assim, a gente vai conversar com ele mesmo sobre a história dele, sobre o que ele faz. Ele vai trazer informações importantíssimas para a gente sobre montagens dentro das normas, né? A gente vai falar de montagens de estandes, feiras, como funciona a Abrace e todos os projetos incríveis que ele abraça, se envolve e está na luta por nosso setor. Então, assim, ele é uma pessoa muito importante para a gente também. Enfim, ele vai trazer um mar de conhecimento para a gente aqui. Paulo, mas antes de tudo, eu quero começar perguntando quem é o Paulo, mas o Paulo, aquele que ninguém sabe, não é o Paulo de eventos, tá? O Paulo no dia a dia. Quem é o Paulo? O que você gosta? Qual o seu hobby? Não estava combinada essa pergunta. Não. Estou sabendo, eu já notei. O Paulo é um raleiro, ou seja, adoro motocicletas, ou seja, sou apaixonado por motocicletas desde que eu me entendo por gente. A primeira moto que eu tive foi uma cinquentinha Minenduro. Por isso que você chegou hoje com o seu capacete. A primeira moto foi uma cinquentinha Minenduro, da época do Guarujá, só tinha asfalto na enseada ali da praia, o resto não. Eu e meu irmão tínhamos duas motinhas, uma cinquentinha Minenduro. Tem duas motos hoje em dia, tem uma de final de semana e outra para o dia a dia. Carro só na emergência. É meu hobby. O pessoal sabe que eu gosto de motocicleta. 3 casamentos, e mais 3 filhos. E sou um apaixonado. Acho que é que tá, eu sou apaixonado pela minha área, porque é a área que eu nasci nessa área, ou seja, do ter a profissão do meu pai, praticamente, e eu adoro nessa área. E uma das coisas que eu mais gosto nessa área é a possibilidade de você conhecer pessoas. Sim. Eu tenho diversos amigos hoje em dia que são dentro do setor. Então, o pessoal sabe que eu adoro ficar tirando foto, né? Eu tiro selfie com todo mundo, etc. Por quê? O hashtag, amo muito tudo isso. Né? O melhor do setor são os amigos que a gente faz nessa jornada. E, Paulo, assim, é legal você falar isso, porque acho que a gente está acertando, a gente está trazendo todo mundo aqui que realmente ama. Isso é legal, porque as pessoas falam, a gente não combina, a gente não pergunta, e eu acho que isso faz toda a diferença. Então, antes da gente entrar em eventos, você só esqueceu de falar que você tem um cachorro e um gato, tá? Que na nossa reunião ontem, a gente bem viu. E, gente, falha minha, eu esqueci.
de falar quem é a co-host do dia. A co-host do dia é a Jéssica. Oi, gente. A Jéssica da BOPE, que atua na pré-produção, na produção. É ela que tá ali, ó, que sabe tudo de feiras e stands também. Desculpa, Jé. Seja bem-vinda. Quase fui esquecida, mas tá tudo bem, gente. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, começa contando pra gente, Paulo, como que você começou na área de eventos, porque essa história é super importante pra gente dar continuidade depois. Nossa, como eu comecei? Bom, papai é da primeira turma de feiras do Brasil, né? Papai isso na empresa chamada Alcântara Machado, e começa as feiras no Parque Ibirapuera, com a primeira Fenite, 1958, 59, acho que é 1958, salvo engano, no Parque Ibirapuera. Ou seja, as feiras aconteciam em pavilhões do Parque Ibirapuera. Sabe aquela ponte de ferro que tem ali no parque? Sim. É a única coisa que sobrou dos antigos pavilhões que existiam no Ibirapuera. E naquela época, papai começou em 1960 como diretor do Salão Automóvel, continua na Alcântara Machado, e aí depois ele inaugura o AMB, também como diretor do Salão Automóvel na década de 70, em novembro de 1970, e eu em 79 eu começo a trabalhar com o papai, eu tinha 16 anos nessa época. Vanessa, Jéssica, isso é legal, eu cheguei terninho e gravata, né? Vai para trabalhar com o papai. Aí, o que você está fazendo aqui? Falei, pai, vim trabalhar com você, né? Falei, tá, mas primeiro horário, que eu tinha saído da escola, tinha ido para casa, terno, eu cheguei de propriedade da empresa, e aí na Alcântara. Aí ele falou, tá, e essa roupa? Eu falei, não, é o terno, né? Porque você trabalha de terno, pai. Falei, aí ele, mas eu sou diretor. Meia hora depois, estava descarregando caminhão de madeira. Calma, filho. Meia hora depois, eu estava descarregando caminhão de madeira, de piso de madeira. E aí, os primeiros anos de eventos, enfim, tal, sempre com foco na tipologia feiras, importante a palavra tipologia na minha vida, e com feiras, óbvio, estudando e depois dividido em duas áreas. Uma área comercial, ou seja, vendendo espaço em feiras. Pastinha 007, procurando cliente, nasceu para isso. E lá vendendo, tal. E a outra parte, a parte de projeto, ou seja, a parte técnica. Então, eu sou ainda da época eu sou da prancheta ainda de normógrafo, de canetinha nanquim, de você passar 2, 3, 4, uma semana, 15 dias fazendo um projeto de um stand. Letra filme, canetinha, pintando. Já é um outro mundo, é uma área romântica, de virar à noite fazendo projeto, com um radinho ali do lado, virar à noite fazendo projeto, etc. Então, eu sou dessa época. E aí, feira, naquela época, o que meu pai falava? Olha, para você aprender, para você mandar, para você dirigir alguma coisa, você precisa entender como é que se faz. E aí, eu fui segurança, fui da limpeza, eu fui da bilheteria, auxiliar do eletricista, do montador, do tapeceiro, sei lá, do que você possa pensar. Cada hora eu fazia algum tipo de atividade para poder aprender. E lá se vai nossa brincadeira, 45 anos. É legal você falar isso, porque a nossa área é uma área que a gente precisa saber de tudo um pouco, né? Depois a gente até vai falar mais sobre o generalista, especialista, né? Que você defende, a gente fala depois, mas tá aí uma prova, gente. Né? Já quero chegar atuando, fazendo. Não, a gente precisa saber, porque você também precisa ter o olhar para saber o que está certo, o que está errado, para você orientar, né? Não dá para você chegar chegando, né? Tem uma galera que já quer chegar, já chegando, como você falou, já quer sentar na janelinha. Né? Cara, conquista seu espaço, e tem espaço. Isso é legal. O setor de eventos, ele é aberto a tudo. Ou seja, você tem oportunidades para absolutamente todo mundo. E o perfil é o que você falou agora. Acho que o grande perfil do profissional, ele é o profissional, que ele é o generalista, mas ele é o especialista. Ou seja, você é especialista em alguma coisa, mas você tem uma visão, você entende um pouco de todo o processo do sistema. O profissional de eventos, ele tem que ter essas duas características. Sim, verdade. E aí, assim, para a gente voltar um pouquinho, dado que a gente está contando uma história, você foi super atuante na pandemia. Beleza, a pandemia passou, só que ela nos trouxe muitos problemas, mas também ela nos trouxe muita coisa que ficou, né? Muito aprendizado, por exemplo, home office, tanta coisa que a gente aprendeu mesmo, não é reaprendeu, aprendeu que era possível.
E você, na pandemia, foi super atuante. Então, eu acompanhei, né, na época com as lives, tudo. Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi a sua atuação na negociação do nosso setor, junto com o governo, a Expo Retomada também. Acho que é legal o pessoal saber mais sobre isso. Então tá bom. Agora, você falando, só para você fez um comentário do home office, né? É bacana que antes da pandemia, a pessoa trabalhava em casa, não deu certo, tá desempregado, vagabundo, sei lá, qualquer coisa assim, né? Eu trabalho em casa hoje em dia, 70% do meu tempo hoje em dia eu trabalho em casa, não trabalho no escritório. Então, hoje em dia você já mudou essa visão da história. Uma das coisas boas que a pandemia trouxe. Acho que a pandemia trouxe também coisas boas, né? Sim. Acho que a questão de alguns aprendizados que a gente teve, mudanças de hábito que são boas. Sim. Bom, pandemia. Começa a pandemia, como eu e todo mundo, etc. Tal, nós erramos todos os prognósticos que a gente tinha, porque a gente achava que ia voltar no segundo semestre. Né? Fecha, acho que não me engano, uma quinta-feira, salvo engano, quarta-feira. Abraça a associação a qual eu faço parte, que sou um dos dirigentes. A gente tem uma reunião de emergência, o que vai fazer, e a gente achava que a gente ia voltar no segundo semestre, e aí chega o segundo semestre, voltou, a gente acha que vai voltar em janeiro do outro ano, e essa brincadeira a gente ia só errando nas lives, etc. Tal, e todo mundo errando esse tipo de prognóstico que a gente estava olhando. Por quê? Porque um dos erros que a gente cometeu naquele momento, e aí entre os aprendizados, é não olhar o que estava acontecendo lá fora, ou seja, tentar entender qual era o caminho que estava acontecendo com o vírus, o que estava acontecendo com os outros países, e a gente olhava de uma forma talvez superficial, devia ter olhado um pouco mais forte. E naquele momento, a gente começa duas coisas acabam acontecendo no mundo. Primeiro, os governantes do mundo inteiro colocam um setor de eventos, ou seja, todos os tipos de eventos no mesmo... Na mesma caixinha. Na mesma caixinha, exatamente. Então, feira, show e casamento, sei lá o quê, tudo igual. Então, é o primeiro erro que acontece no mundo inteiro. Acontece. Não é uma coisa, foi o governo do Estado de São Paulo, foi o governo brasileiro. Não, no mundo inteiro estava acontecendo isso. Então, a primeira coisa que acontece, a primeira briga, a primeira discussão que a gente começa a enfrentar era essa. E a gente começa a ter um processo de negociação, e eu tive o privilégio de ser a pessoa que estava à frente dessa negociação, pelo menos pela parte do sistema expositor brasileiro, né? Mas representando ali as entidades do setor, ou seja, não é um trabalho do Paulo, é um trabalho das entidades, apenas não era a pessoa que estava ali na frente, mas representando as entidades do setor, todas elas unidas nessa discussão e nessa briga. Nesse processo a gente começa a ter ajuda, assim, gigantesca, violenta, de um cara chamado Rodrigo Lar, que é um vereador na cidade de São Paulo, que é o cara que entendeu, peraí, isso aqui é o setor de evento, como é que isso funciona, tá, o que você precisa, então vamos lá, vou ajudar vocês. E ele começa, inclusive, a agendar reuniões com o governo do Estado, ele começa a fazer esse relacionamento, criar esse relacionamento que a gente não tinha, o setor não tinha, e é outro aprendizado que a gente passa a ter na pandemia, principalmente com o governo do Estado de São Paulo, né, com os órgãos de saúde, comitê de crise e assim por diante. E aí a gente vai nesse processo aí durante quase 1 ano, 2 anos, assim por diante. E nisso, eu no dia, acho que é 12 ou 14 de outubro, se eu não me engano, na inauguração da primeira Expo Retomada, eu encontro o Rodrigo no estacionamento, inclusive, de São Paulo Expo. Rodrigo, a gente tem 2 problemas. Aí eu conto a história de todos os eventos do mesmo balaio para ele, e eu falei, eu preciso de ajuda nisso para você. Eu vou te dar 2 ideias. A primeira, transforma hoje, o dia da inauguração da Expo Retomada, como o dia das feiras na cidade de São Paulo. A segunda, faz um projeto de lei que a prefeitura, no caso da Prefeitura de São Paulo, a qual ele representa como vereador, que ela seja obrigada a tratar o setor como ele é. Show é uma coisa, casamento é outra, feira de novo. Todos são importantes. Vai falar para o noivo ou para uma noiva que o casamento deles é menos importante do que a inauguração do Congresso Brasileiro de Pediatria. Para! Ou vai falar então para o pessoal do Rock in Rio que o evento dele é menos importante do que o casamento. Todos são importantes, na mesma proporção, apenas são completamente diferentes. Sim. E ele falou, Rodrigo, quer dizer, o que a gente passou meses para convencer outras pessoas, ele em 30 segundos ele falou, entendi. Faz sentido. Faz sentido.
Naquele momento eu coordenava a comissão de eventos da BNT, saí inclusive em dezembro, agora o último, faz parte da comissão, mas não mais da coordenação, há sempre um rodízio. Fiquei 5 anos lá. E a gente pegou uma norma, que era 16004, que já existia essa norma, foi feito por acadêmica, nossa amiga, queridíssima Vanessa Martin, fez parte da confecção da primeira e agora também da revisão, e revisamos a norma. Passamos um ano revisando a norma. Essa norma, o Goulart pegou a norma e com base nisso ele fez um decreto de lei, foi aprovado teve competência inclusive para demonstrar aos parceiros, aos colegas, aos partners dele dentro da Câmara Municipal e ao prefeito. E hoje em dia, aquela história do evento sentado, evento em pé, que foi uma criação do governo do Estado de São Paulo para começar, olha, evento sentado pode, evento em pé não pode ainda. Essa loucura que teve lá. Até X pessoas, até não sei o que. Agora ele tem que seguir. Agora o governo não pode mais fazer isso. Então, graças a um trabalho do Rodrigo Goulart. Nesse momento, a gente, um dia, nessa discussão, a gente ganhou um outro parceiro dentro do governo do Estado de São Paulo, que foi a secretária Patrícia Ellen, junto com o subsecretário Eduardo e o Matozinho também, que era um outro subsecretário, veio ser subsecretário também, que ficaram do nosso lado, entenderam, etc. E começaram também a levar o nosso pleito para o comitê de crise. Que bacana. Entendeu? E começaram a brigar, etc. Tanto que tem uma reunião que é altamente emblemática, a gente está lá, a gente foi apresentar para o secretário de saúde, estava eu e... Um grande foi ficando, né? A gente foi lá, televisão de uma sala, olha, isso aqui é o Lollapalooza, isso aqui é uma feira para o grande público, a gente quer voltar com isso aqui, ó, com esses protocolos. Veja, protocolos, você lembra dos protocolos, né? Sim. Nós fizemos aqueles protocolos, as entidades, o BRAF, a BEOC, a Abrace e o Sindiprom, nós contratamos o Hospital das Clínicas para chancelar, para olhar aqueles protocolos, porque nós somos médicos. Sim. Quer maior referência do que o Hospital das Clínicas? O HC, a gente quer fazer isso aqui. Carimbou, falou, cara, com isso aqui vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque ambiente altamente seguro ou adotando esses protocolos. E aí, com o final dessa história, a gente... Um dia eu recebi uma ligação, a Patrícia falou, Paula, a Patrícia quer falar com vocês. Falei, legal, fui para lá. Eu quero uma feira teste. Vamos provar. Vamos provar. Olha, foi daí que vamos saiu. Provar. Que legal. Legal. Tá bom. E aí começa já pegamos o nome da Expo Retomada, ou seja, o PO, gentilmente, e o Fernando Lumitz pegaram toda a expertise deles da organização das 3 Expo Retomadas que foi no anterior, que eu fiz também uma na Bahia, 2, acho que 2. A nossa primeira aqui no São Paulo Expo, depois acho que fizeram em Salvador, e a expertise toda deles, aí o setor se uniu. Então, os principais fornecedores, aí você tem o João da JA, a Pleno, enfim, todos os fornecedores participaram, os promotores, todo mundo juntou esforços, né? E nós fizemos um evento teste e eu fui o responsável, como era, pelos protocolos. Eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida. Jura? Porque, imagina, porque, nossa, é muita coisa se desse errado. Exato. Você imagina se desse errado aquele negócio. Nossa Senhora. Eu ia fugir mais... Tem um tal de Lázaro que estava fugindo aí do Brasil. Eu ia fugir mais com aquele cara, meu. Eu ia acabar com o setor. Nossa, olha a responsabilidade. Então, eu realmente estava muito nervoso. E a gente estava sendo auditado ali pela Vigilância Sanitária Municipal e Estadual, pelos órgãos todos de saúde, pelo Comitê de Crise, pelos Homens de Preto, imagina, NASA. Estava todo mundo ali de olho naqueles 2 dias. E o bacana dessa história, que é muito legal isso. Nós tivemos... foi todo mundo testado antes, depois nós tivemos testes depois teve o teste de anamnese também, que o pessoal está sentindo bem. Então foi um negócio que foi um trabalho científico. Houve uma orientação por parte da Vigilância Sanitária para como a gente deveria fazer os testes todos para comprovar o que a gente estava falando. Nós tivemos 2.000 pessoas. Dessas 2.000 pessoas, nós tivemos 3 casos de infecção nessas 2.000 pessoas. Sendo que desses 3 casos, 2, há uma chance muito grande da pessoa ela ter sido já infectada antes, mas não deu, foi naquele dia, mas na hora que fez o teste não fez. Porque um deles, porque houve também a parte de pesquisa.
né? Então, um trabalhava num museu, trabalhando com o público, né? Então, podia ser, ele saiu do museu naquele dia, trabalhou o dia inteiro com o museu, falando com pessoas, né? E a outra, o marido era uma mulher, o marido estava em casa com Covid, né? Então, ok, pode ser que sim, pode ser, mas vamos considerar que os 3 pegaram lá na feira. Tudo certo. 2.000 pessoas, 3. A taxa, naquele momento, em Santos, na rua, para cada 1.000 pessoas, estava, se eu não me engano, em torno de 19 pessoas. Então a gente deveria, sei lá, 36. Ou seja, a feira, você participar da feira, vamos para um lugar seguro? Vamos para um lugar seguro para não pegar Covid, vamos para dentro da feira. Então, e aí a gente consegue, naquele momento, voltar. Então as entidades ali, então, de novo, a BEOC, a Abrace, o BRAF e Sindipron, que estavam à frente desse processo todo, são as entidades que juntas conseguem comprovar o retorno para o setor. Eu estou frisando isso porque na época a gente você via nos grupos, as associações não fazem nada. Eu queria, mas puta, tá bom, a gente não fez nada, cara. A gente só fez só te ajudou a voltar a trabalhar. Só isso. Só isso que a gente ajudou a fazer. Aproveitando que você frisou bastante sobre todos esses órgãos, inclusive a Abrace. Como ela funciona? Como que ela atua hoje? Você sendo o diretor executivo da Abrace hoje, eu queria que o pessoal entendesse como que ela atua hoje dentro do setor. Tá, então, agora específico então, sobre a Abrace. A Abrace, Associação Brasileira das Empresas de Cenografia e Montadora de stands. Nós somos em torno de 150 associados hoje no mercado. E veja, eu sou um cara que eu sempre gostei muito de entidade, de associação. Eu faço parte do comitê do meu prédio, do meu condomínio. Entendeu? Por quê? E fiz parte, acho que, de quase todas em 45 anos em 45 anos de carreira, você faz muita coisa, né? Muita coisa errada, muita coisa certa. Espero ter feito mais coisa certa do que errada, pelo menos eu tenho essa esperança. E participei de praticamente quase todas as entidades que tem do nosso setor, ou como associado ou como dirigente dessas entidades. Por quê? Porque, vamos falar do condomínio, você pode... Tem 3 tipos de pessoas que fazem parte do condomínio, tá? Tem aqueles que, poxa, peraí, eu quero fazer parte do comitê, eu quero ser o síndico, eu quero ser o subsíndico, porque eu quero arregaçar a manga. Esse é um tipo. Quero fazer algo. Quero fazer mudar, algo. Né? O outro é aquele que, olha, eu não consigo fazer parte disso, mas eu quero participar das reuniões. Vou participar das reuniões, vou dar palpite, etc. Tal. E tem aquele terceiro, tem 4. Vai ter um terceiro que tanto faz, tanto fez, ele não faz parte de nada, mas também está tudo bem, ele está lá. E tem o 4, que é uma minoria, mas que faz um estrago desgraçado, que é aquele cara que não faz nada, que não ajuda nada, só vive aí no elevador, você viu? Porque olha o que aconteceu. Ele só reclama. Só reclama. Mas você foi na reunião? Não. Então, amigão, né? A associação contra o que votaram, inclusive. Ele é contra tudo, entendeu? Ele não faz a parte dele, não quer que os outros façam a parte deles. Isso aí, exatamente. Isso aí, na associação, as empresas, você tem bastante coisa nesse sentido também. Muito bem, Abrace. Eu entendo que uma associação ela tem um tripé. Tá? Uma associação, ela trabalha para quem? Ela trabalha para o associado. Trabalho de mercado, trabalha para o associado. Ela tem que fazer com que o seu associado venda mais, gaste menos e administre melhor os seus negócios. Então, vamos falar desses 3 tipos, vamos falar da Abrace. Vender mais. Hoje, as principais promotoras e organizadoras de feiras no Brasil recomendam que contrate associados da Abrace em detrimento a qualquer outro associado. Uma recomendação. O expositor pode contratar quem ele quiser. Sou contra a reserva de mercado. Pode contratar quem ele quiser. Agora, por que elas recomendam? Porque elas sabem que as empresas que estão dentro da Abrace, elas dão uma garantia talvez um pouco maior, porque elas têm uma estrutura maior. Isso não quer dizer tamanho. Veja, para você entrar na associação, você precisa comprovar que você tem no mínimo 2 anos de CNPJ. Uma guia baixa, no meu entender. Você tem uma área fabril, você tem um galpão, que você tem cartas de referência de clientes, cartas de referência de fornecedores. No nosso selo, por exemplo, você precisa ter registro da empresa. Pelo amor de Deus, a empresa precisa ter registro no CREA ou no CAL. Você está falando de uma empresa que está construindo alguma coisa, que uma pessoa vai estar embaixo. Sim. Então, qual é a competência técnica que você tem para aquilo ali? Veja, se eu for uma cirurgia, eu vou ter que operar, eu quero alguém que seja formado, pelo amor de Deus, para me operar.
E parece o básico, Pois né? é, entendeu? Então, ou seja, que não é só a questão de contratar um arquiteto que vai assinar uma RT e o cara nem vai num stand. Você precisa ter um responsável técnico. No selo ainda a gente fala, por exemplo, vamos lá, no selo, você precisa apresentar atestados que você não deve para o governo, que você não deve impostos. Porque a gente briga muito, assim, que a gente não quer, é uma das brigas que a gente tem, daquele cliente que quer pagar 30, 60, 90, 120, né? Isso é inaceitável. Mas a gente quer que ele dê o dinheiro para você antecipado, que é o certo, você vai fazer um negócio para ele. Tá, mas você está bem financeiramente? Você precisa provar também, porque você está pedindo dinheiro para o cliente, então você precisa mostrar que você é uma empresa saudável. E uma das formas que você, não é a única, mas uma das formas que você tem, é falar que você não deve impostos, seja municipais, estaduais ou federais, né, ou federal. Então, a Brás, nesse ponto pro associado, ela vem trabalhando muito nisso. A gente tem clube de compras, então a gente consegue comprar hoje em dia madeira, por exemplo, mais barato do que... Porque a gente compra em grupo. Nossa, Então, que legal. então você acaba sendo... Isso diminui o preço, inclusive, para o próprio cliente final. A gente tem, por exemplo, foi anteontem, nós tivemos uma live com o nosso advogado para os associados. O PERSE, por exemplo, que foi um trabalho feito pelas entidades todas, nós tivemos em Brasília com 40 associados. Então, por quê? Com a história do PERSE, você tem hoje em dia mais dinheiro para poder investir na tua empresa. Investir na tua empresa, acho que acabou a luz. Gente, fizemos uma pausa aqui, porque um transformador na rua estourou, fez um barulhão, mas, ok, a Crossroads tem gerador e voltamos ao normal. Em menos de 30 segundos, a Crossroads resolveu o nosso problema. E é Eu isso, falo né? de infraestrutura. Né? Tá vendo? Que a gente está falando agora Que a gente bate de na tecla infraestrutura. em todos os Dor de episódios. barriga acontece em qualquer um. A diferença é, se você tiver infraestrutura, você vai conseguir sanar aquele problema, aquela dificuldade, com muito mais facilidade que quem não tem infraestrutura. E é verdade. Exatamente. E aí, isso que a gente tá falando. e até antes de você retomar, que o papo tava tão bom, cara, ó, está sol, tá calor, não está chovendo e aconteceu isso. E aí, às vezes, sabe aquele gerador que o cliente quer tirar da linha ali da planilha? Gente, é isso, a gente não sabe quando que vai acontecer. E é sério, às vezes a gente tá aqui numa live, num evento, um monte de gente conectada, e você, se não tem, não continua, né? Exatamente. Então, é super importante. Então, só pra dizer, a gente fez questão, né? Na hora que estourou, a gente falou, putz, então vamos cortar e vamos voltar pra onde a gente parou. E o Paulo, sabiamente, falou assim, não, vamos deixar e falar a verdade, porque estamos falando para nossos colegas do mercado. Do mercado, exatamente. Eu tava com uma feira na Bienal uma vez, e aí eu tinha 2 geradores. Tinha um gerador se acontecesse uma coisa, tinha um gerador e tinha um gerador de backup. Caiu a luz da região toda, entrou o gerador para começar a continuar o evento, quebrou o gerador, entrou o gerador de backup e não quebrou de novo. Nossa. Meu Deus. Aí faz, você reza. Aí a única coisa que você faz é rezar, agradecer, falar, tá, agora vai fazer o quê? Porque assim, você já Tem tem o hora gerador, que, tem o backup, pô, o backup do backup. Não, Então, já foi, esquece. mas você sabe que eu já fui para evento grande com o backup do backup. Porque assim, não tinha condições, era bem lá longe na Bahia e assim, eram dias e a gente assumiu o custo mesmo porque precisava, assim, caso acontecesse alguma coisa, né? Não, tem que Mas ter. enfim. É aquela história, o preço, ele é importante, óbvio que é importante, não há dúvida. Não vai falar que o preço é importante. Mas ele não pode ser a única forma de você contratar, ainda mais num negócio como o nosso. Quando eu contrato, a gente sabe, todos nós temos histórias de clientes que compraram por preço e quebraram a cara. Porque uma hora, por por melhor que seja o profissional, tem hora que você não consegue, porque de novo, você está usando o preço como norte de compra. Ainda mais aqui, a gente, normalmente eles falam isso, né? Mas a região tem histórico. Aqui não tem histórico disso, gente, de falta de energia e nada. verdade. E ó, o que aconteceu? É isso aí. Mas, retomando, estávamos falando da Brás, dos benefícios. Aí, assim, eu já vou emendar o negócio, você pode continuar o que você estava falando, mas para você falar para a gente quais as exigências para quem quer se associar. Também acho que é legal falar. Hoje a gente tem, elas são no mínimo 2 anos de CNPJ, que você está apresentando isso. Você tem que, o teu cartão de CNPJ e o contrato social tem que estar lá que você é uma empresa de cenografia ou é uma montadora.
você tem que apresentar 3 cartas de referência de clientes, 3 cartas de referência de fornecedores. Uau. Tá? E você precisa ter uma área para ser uma montadora, você precisa ter uma área, o fabril, vou chamar uma área de fabril. E, por último, você passa pelo comitê de ética da identidade. Então, existe uma análise pelo comitê de ética da empresa. Outro dia teve uma empresa que estava querendo entrar e a gente descobriu que ela tinha apresentado um projeto para aprovação numa feira que não era dela. Acontece pra caramba. O erro eles são 2. É o erro do cliente. O cliente faz muito isso. Tem muito cliente que faz isso. Então, esse cliente tem que ser... a gente não pode falar não por isso. A gente não aceitou. Pelo menos 2 empresas por mês que querem entrar na Brassi, a gente fala não. E, em compensação, 2 querem entrar, a gente fala sim. Veja, não querendo ser elitista, não é esse o objetivo da história, mas assim, qual que é o objetivo da entidade? Né? É representar o seu associado. E o que a gente quer que o nosso associado seja objeto de desejo de consumo. Ou seja, que as pessoas tenham. Sim. Veja, a gente falou, dor de barriga dá em qualquer um. Pode acontecer com o nosso associado? Pode. Pode acontecer com mais. Se você tem mais infraestrutura para atender a dor de barriga, que nem que você falou, tem gerador. Se não tivesse, a gente já terminava a nossa live e ia fazer com luz de vela aqui com o celular. Hoje ele se associa à Brassi para ter aquele selo de qualidade. Não, ele associa-se à Brassi. Aí depois você tem todos os outros selos que vão aumentar o grau dele. Ah, legal. Então, por exemplo, selo de qualidade. Em vez de 2 anos, são 5 anos CNPJ. Aí, mesmo ele já sendo da Brassi. Que legal. Esse incentivo, ele sempre Isso. O registro no CREA e no CAL, ele precisa ter, em vez de 3 cartas, são 5 cartas. Ele precisa apresentar atestados de débitos fiscais, como eu comentei há pouco. E ele precisa ter uma declaração que ele não utiliza menores na mão de obra dele. Na realidade, todas essas exigências do selo são as exigências que a gente devagarzinho está colocando para entrar na associação. E veja, você não pode botar a régua, a gente conhece o mercado, a gente não pode botar a régua muito alta de cara. Você tem que ir devagarzinho, a gente vem aumentando essas réguas, tanto do selo quanto para entrar na Brassi. Agora a gente tem um selo de sustentabilidade também. Veja, o que a gente quer mostrar é o seguinte, olha, contrate o associado da entidade, que você vai estar levando uma empresa que tem mais infraestrutura, que está mais preparada, caso dê alguma coisa errada, etc. Tal. De novo, não quer dizer que não esteja gente muito boa que não é associado. Por favor. Não estou falando isso de forma alguma, tá? Sim. Mas dentro dos associados você vai encontrar isso. Mas é legal para nós, agências, né? Todos os colegas de agência olharem para isso, né? Principalmente na hora que a gente vai contratar, porque às vezes fala, não, mas eu tenho meu fornecedor aqui. A gente bate no pé, tá, mas o nosso fornecedor, a gente olha várias coisas deles também, né? E isso é uma das coisas, super importante. Quando você fala de agência, a gente tem uma relação muito próxima com a Ampro. Tanto que estamos, nos últimos 2 meses, mais ou menos, toda sexta-feira sai uma pílula, que não são pílulas que a gente solta a Brassi e Ampro. A última agora que a gente soltou fala sobre prazos de pagamento. Né? Perdão. A última que a gente soltou fala sobre concorrência. Ou seja, diga não à concorrência. Você chegou a um cliente, vai te chamar, vai participar da concorrência. Quantas empresas? 7? Não participo, obrigado. Então 4, no máximo 4. Porque com 7, desculpa, é leilão. Você não consegue nem entender mais qual o projeto, porque a gente está falando de criatividade da agência, a gente está falando sobre, ou da montadora, a gente está falando sobre know-how, infraestrutura, uma série de coisas quanto à concorrência. Então, no máximo 4. A última pílula. Então, a gente tem uma relação muito próxima com a Ampro, em especial ali com a Elô, tchau, beijoca, maravilhosa. Tá? Vem aqui, Elô. Vai gostar. Elô é maravilhosa. E agora, mas eu tenho um problema seríssimo com a agência que se apresenta como montadora. Isso tem bastante no mercado. Então, essa realidade... Olha, conte-nos mais sobre isso. Veja, eu falei para você que eu trabalho parte do meu dia, parte do dia da minha semana, pelo menos 3 dos 5 dias de trabalho normal, né? De segunda a sexta, 3 dias do dia eu trabalho na minha casa. O que é essa agência que trabalha na montadora? Internet, certo? Apresenta tudo.
Site qualquer não pode fazer, você pode falar o que você quiser na internet. Então você olha lá, é uma agência, ela faz montagem, cenografia, buffet, segurança, limpeza, ela faz tudo. Tá, ela gerencia tudo, legal, super importante. Então ela é uma agência mesmo. Ela é uma agência. Exato. Tá tudo certo. O trabalho dela é fundamental até para que o expositor não cometa o erro, que é muito normal, de trabalhar o evento fora do market mix da empresa, que é uma coisa que eles fazem bastante. Então a agência vai fazer com que ele tenha um resultado melhor na participação dele, quais são os objetivos de participação dele, o que ele quer alcançar, do que simplesmente pegar e não fazer absolutamente nada. Maravilha. O que eu sou contra é essa agência que faz isso. Aí o que ela faz? Ela conhece já os fornecedores finais da história. Então ela vai lá e contrata o segurança que não é de uma empresa registrada na Polícia Federal, ela vai lá e contrata um buffet que não tem os registros da Anvisa necessários, ela vai lá e contrata um empreiteiro para montar para ela, entendeu? E ela... Ela contrata todo mundo, porque ela conhece todo mundo. Agora, bacana. E aí? Anvisa. Vamos falar de buffet? Cara, isso é coisa séria. Você imagina. Agora, olha o risco que o contratante... Olha o risco que o contratante está correndo. Se ele contrata um buffet como esse, que a pessoa pode ter melhor das boas intenções, pelo amor de Deus, estou falando que é picareta, melhor das boas intenções, trabalhando mais sério. Mas a pessoa não tem a certificação necessária, caramba. De novo, eu quero ser operado pelo médico que tem um diploma, por favor. Pode ser que o outro não seja melhor, mas é o que me dá garantia. A gente não escolhe. Dos gatilhos mentais na área comercial, eu do treinamento para a área comercial, já comentei isso com você algum dia. Um dos gatilhos que você usa chama-se autoridade. Quando você vai no médico, por exemplo, você pode reparar, não o médico de convênio, mas o médico que tem o consultório dele, quando você vai no consultório dele, o médico de convênio, quando você vai no consultório do médico, tem uma mesa, na parede dele tem todos os diplomas dele. Aí você fica olhando lá, puta, que universidade que o cara fez? Você começa a analisar, inclusive, a universidade dele. É verdade. Entendeu? É um gatilho de autoridade. Aí vale a mesma coisa. Eu falei, peraí, você tá contratando um buffet e se der alguma coisa errada, boa parte das empresas hoje em dia estão na Bolsa de Valores. Você imagina a empresa X tendo um problema de contaminação alimentar na comida. Olha o que isso aí seja... dinheiro que ela vai perder com isso. A gente teve um caso, 2, 3 anos, no Lollapalooza lá, que deu problema lá. Vocês lembram que ela, inclusive na bolsa, ela teve quedas na bolsa. Exatamente. É só a marca, né? Que tá lá. Pois é, entendeu? Então, o preço é importante, óbvio que é importante, não há dúvida. Mas a qualidade é muito melhor. Pois é, você não pode. Então, essa agência, de novo, eu sou contra quando ela se traveste de montadora. Eu sou contra quando ela se traveste de cenografia. Eu sou contra quando ela se traveste de buffet, segurança, etc. Tivemos uma reunião esses dias agora com o pessoal da UBRAF, o comitê de fornecedores da UBRAF, e estavam falando sobre segurança. Ou seja, você não pode pegar e contratar o Joãozinho da esquina porque ele é baratinho. Exatamente. Esse Joãozinho precisa ter o curso A, B, C, D, E. Pega o marceneiro que você conhece que fez a sua TV, seu painel de TV, e bota ele lá para construir uma cidade só porque ele sabe. Esse cara, esse empreiteiro, ele até trabalha para as montadoras. Sim, só mas que você ele tem um tem arquiteto, exatamente, você tem alguém. Olha, sabe o que o pessoal está contratando? O pessoal está contratando o mestre de obra para construir o prédio. É isso que o pessoal não entendeu ainda. Cadê o engenheiro? Cadê o arquiteto? Cadê o orçamentista? Cadê todo o resto da turma que está construindo aquele prédio? Está construindo... porque o empreiteiro também está se empoderando. Aí eu faço. Tá tudo certo. Eu faço para os outros, vou fazer para você também. Que engraçado isso, né? Porque isso acontece em todos os setores, de todos esses nichos de eventos que você comentou lá no começo. Igual casamento. Casamento, hoje em dia... quanto custa uma assessoria? Custa X. Nossa, muito caro. Mas eu conheci uma moça que fez o casamento da fulana através de uma empresa. Eu vou ver se essa moça não faz por conta. Eu conheci uma pessoa que fez isso. Ela contratou essa pessoa que fez por conta, que trabalhava numa agência de assessoria,
Só que lá ela estava o quê? Amparada. Ela estava sendo coordenada pela empresa inteira. Então ela tinha lá, o que que era o core dela? O core dela é coordenar o buffet. A outra era coordenar a noiva, a outra era cuidar dos padrinhos, a outra não sei o quê. Essa pessoa... Quis fazer tudo sozinha. Porque ela sabia, mas ela não sabia, ela via. O casamento foi uma catástrofe. Foi o caos. E a mulher cobrou, sei lá, tipo, 5, 6 vezes menos do que a agência. A noiva falou, nossa, que em conta. E, gente, o barato sai caro, é seu sonho uma vez na vida. Mas E não dá pra entender, né? Porque a agência, ela é uma grande... Ela é uma grande gestora dos... Exato. De todos os fornecedores. Exato. Então, assim, você não precisa se travestir de nada. De nada, exatamente. Né? Nós não somos uma empresa de cenografia. Não. Nós não somos uma Mas tem a empresa competência de contratar. Exatamente. Flória, nós sugerimos essa e essa empresa. Estamos colocando 3 empresas na concorrência para ele atender, porque essas 3 têm o perfil do que você está querendo. Porque ainda tem essa. Isso também. E agora... A gestão é toda nossa, para o cliente não se preocupar em lidar com vários fornecedores, mas a gente só contrata gente competente naquilo que tem que ser feito. Então, mas olha, eu acho que assim, a gente também tem que fazer uma meia-culpa e entender que o erro começa por nós. E eu vou te falar o porquê. Nós 3 aqui somos profissionais da área de eventos. Tá. Se você, Paulo, organiza um rodeio. Primeiro, eu não gosto. Particularmente não gosto. Também não. Segundo, eu não sei por onde começar. Exato. E aí, sou produtor. Faz o quê? O cara quer fazer tudo. Então, o erro também é um pouco nosso. Ou seja, por isso que eu sou da história da tipologia, que para mim é uma das grandes bandeiras que eu tenho. Tipologia, que feira, show, casamento. É da especialização. Uhum. Ou seja, o processo de especialização ele começa também pelo próprio profissional. De a gente pegar e falar, cara, eu sou um profissional, eu sou uma agência, tá? Uma agência, mas qual é o teu foco em termos de trabalho? Você faz tudo? É isso. Você acha que é medo da agência ou daquele profissional em falar para o cliente? Não. Por passar, né? E falar assim, não faço rodeio. Porque às vezes tem isso, né? Tem às vezes agência que fala, não, eu super faço rodeio. Gente, eu nunca fiz rodeio. Como é que a gente faz isso? Acho que é mais interesse, né? E falar para o cliente, não fazemos, porque eu nunca tem um pouco fiz. dos dois. Outro dia né? tinha um cara na internet, quando a gente falou que fale não, é uma das campanhas que a Bracel e a Ampro fazem, fale não. Quando você tiver uma concorrência que ela não seja correta, ela não seja prazos que sejam malucos, que ela não seja ética, ou qualquer outro problema nesse sentido, fale não. Aí outro dia nesses grupos de WhatsApp, que o WhatsApp é o terra sem lei, né? A internet é terra sem lei, todo mundo acha que pode falar besteira que quiser. Mas como eu vou falar não pro meu cliente? Falando. Falando. Agora tem o que você falou, é medo, sei lá, medo de perder dinheiro, sei lá o quê. Agora, desculpa, agora como profissional de marketing, é uma besteira que o cara está fazendo. Ele vai se posicionar muito mais com o cliente falando não, seja honesto. Ele falou, cara, isso eu não faço, mas eu vou te indicar uma empresa que faz para você. Você vai ganhar um cliente mais A gente já fez isso. Poxa, para. A gente já fez isso, sabia? E até aproveitando isso que você falou, junto com tudo isso, a gente teve o caso recente, né, de um stand que caiu. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Além de tudo isso que você falou, de se associar, de ser uma empresa séria e tal, você acha que isso vem muito do fato também do aperto orçamentário que estamos sofrendo no momento? Do tipo assim, então assim, eu não tenho, o cliente não tem um orçamento para pagar para uma agência que também paga um fornecedor bom. Você acha que o que aconteceu tem a ver também com o aperto orçamentário que a gente vive ultimamente? Olha, quanto ao que aconteceu, primeiro eu vou deixar claro o seguinte, falam que andar de avião Fala não, existe estatística nisso. Que andar de avião é o mais seguro do que andar de carro, mais seguro de qualquer coisa. Então eu vou falar o seguinte, você participar de uma feira é mais seguro ainda do que andar de avião. Pelo ponto de vista de estatística de qualquer tipo de fatalidade, acidente, etc. Tá? São milhares e milhares de metros quadrados são montados semanalmente pelo Brasil inteiro. Puta, e você começa, quando você tem algum tipo de problema, cara, é pontual, assim, um aqui, outro lá, não sei aonde, etc. Cai 50 vezes mais avião do que acontece isso. Então é importante que quem está ouvindo, que está escutando, que não é muito do setor, não se preocupar muito, né, com isso. Agora, você falou sobre orçamento. Cara, é muito simples. Se eu não tenho verba para construir uma ponte para a Torre Eiffel, eu vou montar uma coisa menor.
É toda uma questão de... É uma das brigas que a gente tem com o prazo de montagem. Tá? Olha, eu sei que a gente tem um calendário hoje em dia extremamente apertado. Eu estava dando um outro podcast essa semana, eu estava falando sobre isso. Que, promotora que não quer... Eu falei, calma, devagar, não é isso, hein? Não tem espaço, não tem calendário. Tem muita promotora querendo mais dias de montagem ou mais dias de montagem, mas não consegue, porque o calendário está apertado. Que bom! Nosso setor mostrou a força dele. Tá quente, né? Tá bem aquecido. Cara, ou seja, é o ponto de encontro entre oferta e procura. Mas não dá para ser desumano, né? Mas aí que tá, você vai fazer o seguinte, qual que é a nossa briga? Tá, você só tem 3 dias de montagem para um determinado evento. Tá bom. Então não pode mezanino. Então você vai limitar a altura para coisa. Você vai fazer coisas mais simples. Você não precisa fazer montagem básica, que é outra idiotice que fala no mercado. Quero tudo básico. Nossa, eu ia falar isso. O mercado não quer. Não quer. O mercado não quer. A gente está falando de marca, a gente está falando de PDV. Exatamente. A gente está falando de live marketing. E a criatividade está cada vez mais solta, né? Então, a montagem básica, o que ela te oferece? Agora, você tem eventos que a montagem básica está perfeita. Que resolve, sim, mas... Veja, qual é o prazo ideal de montagem no evento? Eu vou te falar qual é o prazo ideal. Eu vou para um hotel, o evento vai ser no hotel, é só o tabletop. 2 horas. Vai levar mais tempo para descarregar o caminhão do que montar os balcõezinhos lá. 2 horas está pronto, são meia dúzia. Eu já fiz evento, 3. Era uma palestra e tinham 3 tabletops. Você vai lá, leva, monta, leva meia hora. Eu quero construir a Torre Eiffel. Bom, são 3 anos, amigão. Depende. Então, o que a gente fala é o seguinte, o custo, quando a gente está falando, o custo é importante, não há dúvida. Olha, eu tenho essa verba. Então, tá bom. Dentro dessa verba, a gente consegue montar isso. Agora, qual que é o erro? Eu tenho essa verba, eu quero que construa a Torre Eiffel e vai nego lá montar a Torre Eiffel com Super Bonder. Aí o erro de quem está comprando, que parece que está querendo ser enganado. E o erro também quem está querendo entrar. E aí entra a campanha da Abrace e da Ampla e fala, fale não. Então, Muito legal essa campanha. Não, fale não. Ou seja, não entra nessa história. Porque a gente tem que entender, ou seja, é muito fácil criticar os outros. Aí você começa a entender o processo de quem está contratando, e boa parte é um profissional júnior, que tem uma espada gigantesca na cabeça dele aqui de cortar custo, tanto que nós estamos nesse momento criando a Abrace está criando um material que é um briefing, como fazer um briefing. Que legal. Por quê? Isso é bem bom. Estou fazendo um briefing. Porque é engraçadíssimo. Você vê os briefings das empresas. Olha, são 3. Eu quero uma área para reunião, quero isso. Cara, por que você vai participar do evento? Quais são os seus objetivos? O que a sua empresa hoje em dia está investindo em termos de marketing? Você começa... A parte física é uma segunda parte. Às vezes não casa, né? Pois não. E o que você quer alcançar? Qual é o seu posicionamento? Qual é o posicionamento do teu produto? Qual é o posicionamento da tua... Ou seja, veja, o arquiteto chama o stand de arquitetura efêmera. O marqueteiro, como nós, chama eu chamo, por exemplo, de arquitetura promocional. Então, é outra história. Então, isso as duas partes se complementam. Só que eles só se preocupam com isso. Então, o expositor brasileiro, via de regra, não sabe participar de feira. E os nossos fornecedores também não sabem vender. É um pouquinho disso também, não sabe fazer a pergunta. As perguntas que tem que fazer também. Nossa, é muita coisa, né? Para aprender e para seguir direito, né? Olha, eu vou partir aqui para uma outra parte para a gente encerrar, porque... porque já estamos quase uma hora. Já quase uma hora. Eu só queria que você falasse para a gente sobre o seu projeto de tipologia, que você comentou com a gente na nossa reunião, né, Gé? E, assim, a gente não pode deixar de falar. Acho que a gente já falou talvez um pouco. Assim, você falou bem rapidinho, mas acho que... assim, com essa norma, que é 16004, esse grupo todo review da BNT, passamos para o Rodrigo Goulart, para o vereador Rodrigo Goulart, ele conseguiu colocar isso no projeto de lei hoje em dia. Agora, então, 2 coisas são importantes nesse projeto. O que muda nesse projeto, né? Primeiro, a gente não... Se tiver uma pandemia, tiver qualquer outro problema, não pode mais ter história do evento sentado e evento em pé. Tem que seguir o que está ali, né? O segundo e o mais importante, ele serve como base para você conseguir desenvolver políticas públicas por tipologia ou por junções de tipologia. Vou dar um exemplo.
pandemia. Teve uma reunião, logo no começo, online, com o então ministro do Turismo. Um dos, mudou várias vezes, mas o turismo no Brasil muda o tempo todo. Um dos. Uma reunião lá. E falando sobre a pandemia, etc. Tal. E aí uma turma de bufês, por absoluto desconhecimento, não tenho certeza que ninguém teve ali querendo nada errado, mas desconhecimento, eu acompanhando No chat. no chatzinho, que eles não tinham palavra, era o chat, não era chat do YouTube, uma coisa assim. Ministro, libera os bufês, precisamos trabalhar, ministro. Eles se juntaram para fazer pressão ali, né? Se juntaram antes, ficou bem claro isso. Libera os bufês. Cara, o que o ministro do Turismo tem a ver com a liberação do buffet infantil na cidade de São Paulo? Absolutamente nada. De você entrar em reuniões para falar sobre feiras e entrar o cara do show na reunião, ou vice-versa, ou o cara do show entrar o pessoal... Veja, de novo, são necessidades e características completamente diferentes. Então, com o projeto de lei, a gente consegue agora começar a desenvolver políticas públicas de fomento ao setor. Então, vamos lá, vamos fazer um exemplo. Olha, a gente... vamos aumentar o número de eventos esportivos em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Recife, qualquer cidade. Tá? Vamos lá, vamos aumentar, no caso de São Paulo, porque a lei é São Paulo. Vamos aumentar o número de eventos esportivos na cidade, porque você mexe com toda a indústria hoteleira, você mexe com todos os equipamentos turísticos brasileiros, né? Paulistas, restaurantes, hotéis, etc. Todo aquele iceberg que a gente estudou no turismo está ali, né? O iceberg, porque tem a parte que a gente vê e a parte gigantesca que está embaixo, que é movimentada, né? Muito bem. Quem que tem que estar nessa reunião? Tem que estar o poder público, tem que estar os hoteleiros, tem que estar o pessoal de restaurante, tem que estar o pessoal de equipamento para eventos esportivos. Sim. E tem que estar as agências que são especializadas em eventos esportivos. E que adianta aí eu, como feirante, lá? O que eu vou fazer numa reunião dessa? O que adianta ter o meu colega do buffet infantil lá? O que adianta ter o cara do show lá? Não, pera. Agora, vamos falar sobre congressos, vamos falar sobre feira? Mesma coisa. E assim por diante. E a gente sentar numa mesa, eu falei, cara, vamos trazer mais negócios para a cidade de São Paulo? Veja, se você vai numa feira, por exemplo, em Frankfurt, eu vou participar de sou um congressista, vou para Frankfurt. Eu recebo aqui o crachá do evento, o QR Code dele, eu pago o ônibus com ele. Eu pago o metrô, eu pago o trem. Porque a cidade entendeu a importância de receber aquele evento. Receber o turista, sobre o turismo de negócio, turismo que vem para o setor de eventos. Agora, a gente só vai conseguir fazer isso na hora que a gente começar a separar. É extremamente importante, porque que cada associação fique no seu quadradinho, depois a gente se junta, mas que a gente brigue de forma separada e se junte no momento correto. Isso que eu achei muito interessante. E tem que seguir para dar certo isso, porque isso vai fazer muita diferença para a gente. Cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua especialidade. Isso é uma das... outro dia eu estava na inauguração de um evento do setor e tinham lá, no palco, tinham dois políticos, né? Que estavam... E aí começaram a falar as entidades que estavam ali. E aí um deles virou e falou, eu não entendi. São várias associações de eventos. A gente precisa começar a entender que o erro começa pela gente. Sim. Tem um filósofo, um professor de filosofia da Faculdade de Medicina da USP, não lembro o nome dele. Eu participei foi um congresso, acho que da BEOC, aqui em São Paulo. E esse cara foi lá dar uma palestra, etc. Tal. E ele falou um negócio que eu achei maravilhoso, né? Que a gente tem um pouco disso também, que a atual geração é a geração de terceirização da culpa. Então, não é que eu cheguei atrasado, é o despertador que não tocou. Não é que eu cheguei atrasado, é o trânsito que estava tal. Então, é assim, do setor, não sou eu que estou errado, são os outros. Então acho que a gente tem que parar um pouco, tentar entender.
E aí é uma das coisas, até para finalizar, do que eu te falei que eu não consigo parar de falar. É que tá tão bom. Eu tenho essa dificuldade gigantesca, eu sou conhecido por isso, que eu não paro de falar, tem que dar um tapa na cara para eu disparar. A gente, boa parte dos profissionais desconhecem o ecossistema do nosso negócio. Sim. Cara, ou seja, você faz parte dessa, você está aqui. Bacana. Como é que funciona essa parte aqui? Como é que funciona essa parte? Você conhece isso aqui, mas você não sabe como é que é o antes nem o depois. Uhum. É como o seguinte, como se eu abrisse agora, eu vou abrir uma banca de frutas, tá? Aí você é minha cliente, você vai lá, todo dia você compra laranja comigo. Legal. Essas são as empresas no mercado. Eu tenho uma banca de fruta, minhas frutas, minhas laranjas são muito bonitinhas, você é muito bem atendida, você compra laranja comigo, tá tudo certo. Boa parte, a grande maioria das empresas fazem isso. Quais que estão ganhando dinheiro? Quais que estão se mudando? É aquela que fala, tá, como é que funciona? Primeiro eu vou falar para você que é a parte da minha direita, que é o comprador. Dona Vanessa, posso fazer uma pergunta? A senhora compra laranja comigo todo dia. Desculpa, qual que é o seu hábito? A senhora compra para comer ou é para fazer suco? É para a senhora mesmo, para outra pessoa? A senhora já experimentou a tangerina? Porque aí você está entendendo qual é o hábito, você pode oferecer outros produtos para ela. Então, isso é tudo... Depois eu vou para o lado esquerdo aqui, que é, eu compro no Ceasa. Será que tem outros fornecedores? Qual a safra dessa... Da época de safra baixa, tem alguma outra fruta que eu possa falar? Se eu tenho alguma... Quer ver? Tem uma banana que... Banana é uma coisa legal. A minha esposa adora banana. A gente vai... Domingo a gente tem o hábito de ir na feira, né? Aquela feirinha. A gente vai lá, come um pastelzinho, vai lá e compra banana. Banana estraga muito rápido. E aí, se eu não me engano, foi em Moema isso. Corrija alguém, pelo amor de Deus, se eu estiver errado. Manda depois por escrito. Que é um supermercado. Ele fez o seguinte. Ele fez uma embalagem com 7 bananas. 7 bananinhas. E essa embalagem é o seguinte, a primeira está prontinha para você pegar e comer na hora. Conforme você vai olhando as bananas na embalagem, a sétima está super verde. Mas que na hora que você vai comer uma por uma, a sétima, no dia do 7º dia, aquela que estava super verde está pronta. Olha que inovador. Cobra mais caro. Sim. E tá todo mundo feliz. Mas não tem desperdício. Isso é conhecer o ecossistema, é conhecer Que legal. Por que o seu consumidor compra daquela forma? Uhum. Então, qual que é o nosso grande problema? É que nem o pessoal vai reclamando de banheiro e pavilhão e fala, porque o pavilhão, não é pavilhão, é promotora. E por que a promotora faz aquilo? É muito fácil a gente jogar a culpa, principalmente na internet hoje em dia, que é um... O cara acha que pode falar qualquer besteira hoje em dia e tá tudo certo. Botar a culpa nos outros. Cara, peraí, não é bem assim. E mais, é tão mais fácil trabalhar todo mundo junto, né? Não há dúvida. A Braskem, a gente tem conseguido diversas vitórias por isso. Porque a gente entende, a diretoria entende que a gente faz parte do ecossistema. Então, que a gente tem que estar junto com as promotoras, tem que estar junto com os pavilhões, tem que estar junto com os nossos fornecedores também de madeira, do que se faz necessário para você construir a cenografia e montagem. E, cara, a gente trabalha junto. E, por sua vez, o expositor também nesse processo. Porque a gente, veja, sem evento, boa parte das empresas quebraram durante a pandemia. Então, nós necessitamos um do outro nesse processo. Não adianta a gente só pensar só no... Eu tenho que entender, poxa, mas por que você está tomando essa posição? Olha, gente ruim tem em tudo quanto é lugar. Nossa. Mas é tentar pelo outro lado. É isso. Muito, muito, muito maravilhoso. O que é? Juro. Vai. Só porque aqui. Tá muito bom, gente. Paulo, obrigada. Imagina. Privilégio estar com vocês duas. Amei demais você tá aqui com a gente, aceitar o convite. Muito bom, né, gente? Muito bom. É um assunto que eu adoro, né? Então eu super continuaria. Não, eu só tenho a agradecer a vocês pelo espaço, parabenizar pela... Eu sou teu fã, você sabe disso já há algum tempo, já te conheço. A gente se conheceu, só para vocês saberem, tá? A gente se conheceu numa aula da professora, uma amiga em comum, que é a Vanessa Martin. Foi. Não foi com a Vanessa Martin? A gente se conheceu. A gente foi fazer a banca de da trabalho Vanessa. da faculdade, que ela dava aula. Uma coisa assim.
E a Vanessa foi minha grande instrutora quando eu comecei a... Não eu, a outra Vanessa. A Vanessa Martana, que é uma amiga nossa, foi minha grande instrutora quando eu comecei a dar palestra, dar aula, etc. A primeira palestra que eu dei, vou fazer essa aqui. Ela é maravilhosa. E ela me ensinou e a gente se conheceu já tem alguns anos. A tua tua agência, Taribop, né? Trabalho bacana, diferenciado, recomendo, hein? Contrate para contratar. Obrigada, Paulo. Eu que sou sua fã, tá louco? Fiquei até feliz. Fiquei super lisonjeada. Obrigada mesmo, viu? De coração. Beijo. Gente, Beijo. brigadão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.